Agora nós vamos ver as entradas analógicas do CLP. Então a gente observa aqui que esse CLP ele tem as entradas analógicas, são 6, né? No caso, AD0 até AD2 são entradas a tensão de 0 a 10 volts. A gente tem sensores que tem esse padrão aqui, sensores analógicos, né? No caso, vazão, pressão, nível, enfim, uma série de variáveis aí, pressão e assim vai. E do AD3 até o AD5 são sensores também analógicos, só que são a corrente, né? Aliás, são entradas à corrente, quer dizer. A gente tem aí sensores com padrão de 4 a 20 mA, daí a gente pode conectar entre o AD3 até o AD5. Então vai depender que você vai, o que você quer fazer a ligação. Todos só para confirmar que esse DC-, que é o negativo da alimentação, ele está conectado com o comum lá das entradas digitais, também estão conectados com o comum das entradas analógicas e com o comum das saídas analógicas. Então tudo é a mesma coisa aqui. Por isso que eu deixei tudo na cor preta aí já. E daí para poder fazer a simulação, né, no caso, é como se fosse simulação mesmo. Eu vou utilizar esse aparelhinho aqui, ó. Tem este aparelho aqui, eu consigo simular sensores, seja ele a tensão, seja ele a corrente. Então aqui ele me dá a opção de trocar para, porque eu consigo visualizar aqui os valores de tensão à corrente nesse display. Tá dando um pouco de delay, né? E aqui, então, basicamente, né, o Power GND eu uso para alimentação, esses dois. Ele pode ser alimentado, segundo o manual dele aqui, é de 5 a 25 volts a alimentação. Como eu tenho 24 volts aqui da fonte, então eu vou usar aqui da fonte mesmo aqui para poder alimentar. Então esses dois primeiros é o 24 volts e o GND. E agora esse outro GND aqui, no caso, é do sinal. Eu acabei não verificando, mas deixa eu só um minuto, eu vou pegar o. Pegando aqui o multímetro, eu vou colocar na escala é, de continuidade, né? Só para testar uma coisa que eu esqueci de verificar. Então, quando eu encosto uma ponta na outra, ele apita. Então, eu vou pegar os dois GND, provavelmente seja em comum, né? Mas mesmo assim, eu vou verificar. Então, tem esse GND com esse GND. Então, como está apitando, então esses dois GNDs são comuns. Esses dois aqui. Mas mesmo assim, eu vou ligar do jeito que está aqui, mas é tudo a mesma coisa. Então, o aqui o 24 volts, o GND, tá? Essa parte aqui é para alimentar esse dispositivo aqui. E aqui o GND que eu vou ligar lá em comum lá com qualquer GND na minha fonte ali do CLP, aliás. E aqui eu estou usando a saída, a tensão. Deixa eu vou mexer aqui no foco. Então aqui, eu tenho lá Power GND da esquerda para a direita. Depois tem GND de novo, V0 e MA0. Então esse V0 seria a saída da tensão e o MA0 seria a saída corrente em miliampere. Um é em volts, 0 a 10 volts, outra de 4 a 20 miliampere. Ou de 0 a 20 miliampere também, que ele tem esse esquema. Então eu vou, para poder testar, primeiro eu vou utilizar a saída, no caso, a tensão, depois a corrente. Mas só para a gente visualizar aqui o que ele apresenta. Eu vou usar a primeira tensão, então eu vou
Primeiro eu vou alimentar aqui o CLP, né? Só para deixar já no jeito. Positivo aqui do CLP. Onde está o foco aqui, né? E o negativo aqui, né? Então a fonte está mandando aqui os 24 volts. Daí esses dois aqui é do dispositivo aqui que eu estou trabalhando. Tem um positivo e negativo ali também. Então positivo e negativo para poder alimentar. Então aqui está ligado. Daí esses outros dois, o que eu vou fazer? Esse preto aqui é o comum da entrada analógica, então eu posso conectar em qualquer um desses aqui. Esses aqui, se você olhar ali nas entradas analógicas, ele tem um comum, mas poderia ser o mesmo negativo daqui, tanto faz. Mas eu vou colocar aqui só para diferenciar aqui, mas é a mesma coisa. E esse aqui que é o sinal, como eu por enquanto está usando a tensão, né, tá no V0 aqui, eu vou conectar, por exemplo, tem o AD0, o AD1 e o AD2. Vou conectar no AD1. AD1, pronto. Aqui já está feita a ligação. Eu vou ligar aqui o dispositivo só para a gente ver como que ele funciona. Então aqui ele está aqui na opção de miliampere. Então, vou apertar aqui. Aqui está V0, então eu consigo variar de 0 a 10 volts, ou seja, ele está, no caso, simulando aqui um sensor de 0 a 10 volts. Daí o sensor, como eu disse, pode ser sensor de vazão, temperatura, nível, pressão, velocidade, qualquer coisa aí. pH. E aqui, quando está piscando V, ele vai de 0 a 10, 0 não, de 2 a 10 volts. Isso que é a vantagem que no outro se está a 0, você não sabe se o sensor está funcionando ou não. Mas aqui seria um outro padrão de sensor. Se eu pressiono de novo, está em miliampere, então vai de 0 a 20 miliamperes. E se eu pressiono esse 7 aqui, agora ele simula de 4 a 20 miliamperes, que é o mais comum encontrar aí de sensores à corrente. Aqui, na verdade, então você só está visualizando, mas aqui, independente se você está trocando ou não aqui em cima, ele está mantendo, já joga tensão e corrente aqui, que é o que a gente consegue visualizar. Então, eu vou deixar desse jeito. Então, a ideia aqui é criar um comparador, né? Então, aqui, por exemplo, passou de 6 volts ou algo próximo disso, ou 5 volts que seja. Passou de 6 volts, ele liga uma lâmpada. Então ele faz a comparação da entrada analógica. Eu utilizo a função lá de comparador e vejo se vai estar funcionando ali ou não, né? Tá fazendo a comparação ali. Então vamos visualizar aqui. Então aqui vamos fazer a ligação. Aliás, a ligação ali já está feita, né? Falta, vamos só aproveitar aqui. Vai pegar aqui os 24 volts. Vou desligar aqui. Os 24 volts eu vou pegar aqui o positivo. Vou alimentar ali no comum. Então a entrada analógica vai estar acionando uma saída digital. Então aqui alimenta o comum das saídas digitais. Daí essa saída aqui eu vou ligar nesse sinaleiro aqui azul. Aqui para ele poder ligar, né? Precisa fechar o circuito. Então aqui agora eu vou ligar lá no GND. Pronto. Então basicamente a gente vai comparar aqui tensão, né? Daqui a pouco eu já ligo na corrente. É praticamente a mesma coisa, né? É que o sensor a tensão normalmente ele tem, né, três cabos, que é alimentação, que é o positivo e negativo, e tem um terceiro cabo lá, que é o sinal, que você conecta na entrada analógica, no caso a tensão. E quando é a corrente, ele tem dois cabos.
Tem um esquema lá de ligar que você liga em série lá, com a fonte lá, com o que o circuito que está alimentando ele, né? Então você liga lá o positivo dele no positivo da fonte e o negativo dele, né? O negativo do sensor à corrente vai no na entrada analógica. E o negativo da fonte vai com o negativo lá do CLP mesmo. E então vamos visualizar aqui. Então é isso, né? A gente já vai testar. Vamos para o software aqui no GX Developer. Então digita aqui GX Developer, Project, New Project. Já está aqui, só dá um OK. Clicar com o botão direito, vou inserir uma linha, inserir mais uma aqui. Então a ideia primeiro a gente quer fazer a leitura dessa entrada analógica. Então aqui no manual do CLP, esse CLP aqui ele fala primeiro, vamos ver aqui ó, Analog Input, né? Então a entrada analógica tem 6 entradas analógicas de precisão de 12 bits, né? Resolução. AD0 a AD2 são entradas a tensão de 0 a 10 volts e o AD3 até o AD5 são entradas, né, a corrente de 0 a 20 mA. E daí o comando, né, a instrução que a gente utiliza é o RD3A. Então seria read, sei lá, 3 analógico, não sei, mas deve ser read alguma coisa. E daí quando for, né, depois lá para saída analógica, né, ele só tem saída a tensão 0 a 10 volts, né? São duas saídas, 12 bits de precisão. Esse 12 bits aqui a gente já faz uns cálculos aqui para ver. E só é, no caso, saída da tensão mesmo. E o comando é write, né? WR3A. E vamos só observar uma coisa aqui. Se tem 12 bits de precisão, a gente tem que pegar 2 elevado a 12. Então aqui deu 4096. A gente subtrai 1 porque a gente começa do zero. Então ele vai de 0 a 4095. Então seja a leitura a tensão ou a leitura à corrente, ele vai converter de 0 a 4095. Então é isso que a gente vai conseguir visualizar nos registradores aqui do CLP. Então aqui vamos, aliás, né, voltando para o manual, né? Ele tem um comando aqui, ele mostra tem um exemplo aqui. Aqui, ó. Então, o comando de leitura analógica, né? Então, a gente cria aí uma função aí, coloca lá RD3A, daí tem lá K0, K1 K0, K1 e D0. Então, aqui basicamente é o seguinte: RD3A é o comando, K0, a gente vai colocar sempre K0 mesmo, que ele fala que é o número do módulo, né? E o padrão é se coloca K0, esse K seria de constante, né? K1 é qual que você quer usar, né? Então, você quer entrada 0, 1, 2, 3, 4, né? Na verdade, ele vai de K0 a K5, que equivale à entrada 1 a 6. K0 é 1 e o K5 é o 6. Como é a entrada tensão, a gente usou a entrada K1, né? Aliás, AD1, que a gente está utilizando. Então, a gente vai colocar K0, depois coloca K1 mesmo, né? Mas poderia ser de K0 até K2 para tensão e de K3 até K5 para corrente. Depois a gente altera por outro caso. Então, beleza, a gente faz isso daqui. E agora vamos ver. Então a gente faz isso e aqui é o registrador, né? D de data, né? De dado, o registrador de dados. Então ele que vai armazenar esse valor de 0 a 4095. Então você escolhe aí qual que você quer utilizar. Se a gente olhar aqui, no começo ele fala aqui do registrador de dados. Vai do D0 até o 7999, né? Ele armazena aí valores, né? Valores, vamos dizer assim, contínuos, né? Então os valores analógicos ali. Por exemplo, nesse caso de 0 a 4095. Diferente lá dos M's que a gente usou antes, né? Que ele só armazena ligado ou desligado.
Então são memórias, só que um é digital e outro, vamos dizer assim, analógico, né? Contínuo. Voltando aqui no comando. Além disso, ele tem um M8011, né? Então isso daqui a gente precisa colocar. Ele tá como pulso, né? Então ele vai tirando a amostragem de tempo em tempo. Então ele fala aqui também acho que no começo aqui, fala componente M especial. Então o M8011, aliás, vamos ver aqui, ó. O M8000 ele fala que é normalmente fechado durante a operação. M8002 é ligado com pulso, né? O M8001 tem pulso de 10 milissegundos. M8012 100 milissegundos, né, pulsos. E o M8013 são pulsos de 1 segundo. E o 8014 é pulso de minuto. Então, no nosso caso, a cada 8011 significa o seguinte, que a cada 10 milissegundos ele vai lá e vai tirar uma amostragem, né, que ele não é o tempo todo, né, ele vai tirando amostragens ali, por causa do conversor AD, para converter de analógico para digital. Então a gente vai usar esse comando aqui. Então vamos lá no GX lá e seguir esse padrão aqui, ó. Primeiro a gente coloca o M8011. Aliás, tá aqui, ó. Aqui tá como amostragem. Então é um normalmente aberto, a gente vai colocar aqui, só que é do pezinho aqui, pulsante. Aqui, ó. É pulsante a cada 10 milissegundos ele dá um pulso para saber qual o valor de tensão. Beleza? Então esse daqui é o M8011, que é o que diz aqui, M8011. Agora a gente vai pegar aqui, né, e colocar uma instrução de aplicação, né, como se fosse a função. E aqui sim a gente vai seguir aquele padrão RD3A. A gente digita K0, é da RD3A espaço, K0 espaço. A gente está usando a entrada analógica 1. Então a gente vai digitar K1. Se fosse a entrada analógica 2, K2. E assim vai. K1 espaço. E ele perguntou onde você quer armazenar. Ele colocou aqui como D0, mas vamos colocar ó, o D27. Então a gente vai armazenar o resultado nesse registrador aí, nessa memória aí, D27. E pronto. Beleza, daí aqui ele só vai fazer a leitura e vai armazenar o valor de 0 a 4095. Então ele vai converter o 0 a 10 volts, que é ó, para 0 a 4095, que é por conta lá do conversor AD. Daí beleza. Agora a gente vai pegar outra instrução aqui, né? Outra instrução de aplicação, e a gente vai criar um comparador. Então a gente vai colocar, por exemplo, maior igual, né? Então esse maior igual poderia ser igual, menor igual, maior, menor. Então a gente está comparando, né? Então colocou maior igual e maior igual quem, né? Então a gente vai pegar aquele D27. Então se esse D27, né, esse registrador de dados, for maior ou igual a um valor, daí ele aciona. Então, por exemplo, eu tinha falado que o 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA vai ser convertido de 0 a 4095. Então a gente se pegar aqui algumas calculadora, né? Então vamos supor, tem que fazer uma regra de 3 aí, né? A gente tem lá de 0 a 10 volts, é a mesma coisa que 0 a 4095. Então se você quer 6, por exemplo, 6 volts, daí você tem que achar qual que é o valor equivalente, né? Então daria que eu tô sem caneta, deixa eu ver aqui. Ou tento fazer, vamos ali no Paint mesmo que é mais fácil. Vou usar o mouse aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui uma maior. Então, vou tentar aqui escrever, né? Vai ficar um pouco ruim, mas é o que tem para hoje. De 0 volt até 10 volts, ele vai da faixa de 0 até 4095.
Beleza. Então, de 0 a 4.095 a gente vai ter essa condição aqui, né? De essa regra de 3, né? Só pode esquecer que vai dar problema aqui por causa do zero aqui, esses zeros aqui. Mas daí a gente alterna aí. 0 a 4.095. Então, se a gente for pensar ali a metade, né, de 4.096, deixa eu ver, 4.096 dividido por 2, 2.048. Então, na verdade, de 0 a 2.047 equivale 0 a 4,99 volts. Mas daí a gente pode pegar algum valor, né? Por exemplo, esse daqui é o fundo de escala. Então, se a gente pegar aqui 2.047, né? Ou, aliás, 2.048, vai. 2.048 e dividir por 4.095 vezes, né, o valor final ali de 10 volts. Então, quanto que a gente tem aqui? 2.048 dividido por 4.095 basicamente vai ser a metade, né? Vezes 10 volts. Então a gente tem ali 5 volts ali com 2.048. Então a gente quer, nesse caso, vamos pensar em 6 volts, né? A gente precisa saber quanto que a gente vai ter, né? Então o que a gente vai fazer vai ser essa conta aqui, né? Então nesse caso aqui, né, deu 5 volts aproximadamente. É que se fizer a regra de 3 direta ali, tá multiplicando por zero vai dar problema. Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar essa mesma conta aqui, só que a gente faz uma alteração. Aqui a gente quer o que? A gente quer 6 volts. Então vamos colocar aqui, ó. 6 volts. Então vamos escrever aqui 6 volts, vou colocar na cor preta, né? Só para mostrar que mudou aqui. 6 volts. Daí a gente quer descobrir qual tem que ser o valor aqui. Então, deixa eu pegar a borracha ali de novo. É fácil pegar isso aqui e apagar. Beleza, então vamos chamar aqui de x, né, nessa equação aqui nossa. É o x da questão. Beleza? Então nesse caso aqui, a gente quer descobrir o x, quanto que ele tem que ser. E então assim, esse 4.095 passa multiplicando o 6 e o 10 passa dividindo o resultado aí no final. Né? Então o 10 divide o 6 e o 4.095 multiplica o 6. Então a gente pega ali para descobrir o x. Então 6 vezes 4.095 desse valor. Agora divide por 10. Então, ó, 2.457. Então, 2.457 equivale aos 6 volts que a gente quer ali. Então, vamos usar isso daí no código. Vai ser algo bem próximo disso. Então, assim, quando o D7 for maior do que... Tem que colocar constante, né? 2.457. Aqui, só confirmar, 2.457. Então, quando o D27, esse registrador aqui, 27, esse registrador de dados, for maior ou igual a 2.457, ele vai acionar. Vai acionar quem? Daí a gente vai colocar aqui. Vai acionar, por exemplo, Y0, uma bobina. E pronto, né? Então, aqui faz a leitura analógica, né? Daí ele armazena no D27, de 0 a 4.095. Daí no D27. Daí esse D27 a gente compara se ele for maior ou igual a essa constante que é 2.457, que é os 6 volts, ele vai lá e aciona a saída ali. Então vamos testar aí, né? Então a gente coloca convert. Aliás, está desligado ali. Deixa eu ver. Tem que conectar o cabo. Eu vou conectar o cabo aqui, né? No notebook. Tem que ligar ali. Já está ligado, né? Então esse é alguma coisa ali aproximado.
Agora a gente vem aqui online, escrever no CLP, parâmetro de programação, executar. Pronto. Aqui tá feito, mas vamos colocar o online ali para a gente conseguir visualizar. Aliás, vamos testar aqui primeiro. Tá praticamente 1 volt é menor do que 6. Ó, 2 volts é menor do que 6, ainda não acontece nada. 3 volts menor do que 6, 4 volts, vou devagar aqui, ó, 5 volts é menor do que 6. Quando ele chegar ali próximo dos 6 volts, opa, não foi exato ali, né? E aqui também não é muito preciso ali, né? Essa tensão aqui não é bem exata. Mas quando dá 6 e alguma coisinha ali, né? Daí tem que fazer no ajuste mesmo. Ó, 6,11. Olha lá, 6, sei lá, 6, alguma coisa. Ele vai lá e liga. Ele está comparando a tensão. Então isso aqui poderia, se atingir 60 graus ali, daí tem que ligar alguma coisa para resfriar, né? Então poderia ter alguma lógica aí, usando um sensor de temperatura, um sensor a tensão. Daí você pode criar lógica, ou poderia ao contrário, né? Ah, baixou a temperatura aqui, tá abaixo de 60 graus, daí você manda ligar e não manda desligar conforme tá aqui. Você vai lá e manda ligar uma saída para ligar uma resistência para aquecer um processo, né? Então aí seria para você fazer aquele controle on-off, você precisa ter uma entrada analógica e uma saída digital. Então aqui tá funcionando, né? Ele está comparando aqui. Então a ideia era essa aqui, a entrada A, aqui no caso a tensão. Agora vamos ali, né, fazer uma pequena alteração no código. Então o que a gente vai fazer? Aliás, né, deixa eu colocar aqui online antes, né, disso, monitor mode. Conforme vai girando aqui, ó, observe que o D27, ó, o valor mínimo dele é 0 e ali dá 0, 1, fica oscilando um pouco, né, porque não é preciso. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 volt. Subir aqui um pouco. Ó, quase 1 volt tá dando 300 e pouco ali, 390 e pouco. Então vou deixar aqui mais ou menos em 5 volts. Então mais ou menos, ó, 499 tá dando ali 1995, né? Era para dar 2047, mas ou é que não é, é aproximada aqui. Essa tensão que a gente tá vendo aqui também, ela não é certeza que tem realmente 4,99. Se eu colocar no valor máximo, ó, máximo tá dando 3.900 e pouco. Então você tem que fazer esse ajuste, né? Porque eu tinha colocado que era 4.095, né? Mas não é daqui. Então você tem que ir ajustando aqui. Mas voltando aqui, ó, vamos ver para ali, ó, 2025, ó, apagou. 6,08 volts tá dando 2.428 ali. E o nosso 2.457. Quando ele é que é só girar um pouco aqui ele já passa. Olha lá, aqui, olha lá, ele dá até o relé, ele fica liga, desliga ali, né? Dependendo se tem que criar uma loja, tem que ter o esterese lá pra uma zona morta para não ficar esse relé disparando aqui. Então aqui é, ó, como tá o valor, ó, passou um pouquinho e já liga. Beleza? Então essa daqui é a tensão. E agora vamos fazer aqui uma modificação. Então clica aqui em Edit, Write Mode. Então nesse cara aqui tá usando o K0. Não, aliás, está usando K1, né? Que é a entrada analógica 1. Agora eu vou usar a entrada analógica 5. É o K5. Que ela é corrente. E ela também tem 12 bits de resolução. Lá da amostragem. Então vai dar na mesma aí de 0 a 4095. Então aqui tá igual. Então eu vou manter o valor do jeito daqui. Que seria. No caso aqui teria o fundo de escala agora, né? Que mudou um pouco aqui. Mas só para gente ter uma ideia.
fundo de escala é 20 mA. Então é 20 mA, que é 4.095. Então vamos pegar aqui, ó, 2.457 dividido por 4.095, 0,6, né? Que era os 6 volts que a gente queria. Vezes 20 mA, né? Vezes 20. Então, quando der em aproximadamente aí 12 mA, ele vai lá e vai estar acionando ali a lâmpada, né? O sinaleiro. Abaixo disso não, acima disso ele vai acionar. Então é essa lógica que a gente criou. Então vamos transferir. Então aqui já está feito, né? Clique em Convert, converte, né? Converte, depois online write to PLC. Parâmetro de programa, executar, sim. Pronto. Aqui transferiu. Tanto é agora, se fizer aqui, ó, tô girando aqui, não tá acontecendo nada. Porque a gente tá usando, não tá usando mais essa entrada analógica AD1, né? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma alteração. Vou desligar só para não ter perigo de queimar nada, né? Então eu vou fazer uma troca. Eu vou tirar aqui, né, esse AD1. Então esse cara aqui eu vou soltar agora e eu vou colocar na saída corrente, não a saída tensão. Eu vou conectar ali na saída corrente e eu vou conectar no AD5. Tô só conectando aqui, pressionando o Born aqui, apertando. Então agora eu tô pegando esse MA0, que é o último aqui, né? E esse carinha aqui, então eu vou colocar agora na entrada analógica AD5, que é a corrente. Esse outro aqui já tá no GND dele, né? Já tá. Esse comum já tá no GND. Agora ele tá em série, na verdade, né? Mas já tá funcionando aqui, né? O negativo tá com o negativo, né? Da fonte aqui, porque já tem uma fonte aqui. Negativo, negativo. E aqui você liga em série. É que você tem que, com o sensor, tem um outro, depois eu monto um outro experimento aí. E agora, pronto, né? Já está feito. Eu vou pressionar aqui para poder visualizar em forma de corrente. Então é aproximadamente em 12 miliamperes. Vamos ver se vai funcionar. Então, 9 miliamperes nada, 10 miliamperes nada, 11 alguma coisinha. Ó, aqui passou na verdade, né? Ó. Tá em 12 alguma coisa, né? Que tá acionando. Mas a ideia aqui é só mais para a gente ver a função aí de comparação e também a utilização da entrada analógica. Vocês dão uma olhada, tem um canal também no YouTube aí que chama Treinar Serviços. Acho que é Renato Souza, se eu não me engano, né? Ele é muito bom lá, ele explica várias coisas, vários experimentos ali. Então eu assisti bastante coisa ali dele também, né? Para poder pegar aqui, né? Mas no manual dá para você pegar algumas coisas, só que esse manual aqui, na verdade, é interessante você entrar no site também da Mitsubishi, tem um curso lá do CLP, é gratuito, de programação CLP, e eles utilizam o GX Work 3 e esse que acho que é o 2, mas daí pelo menos dá para você pegar aqui a questão da programação, né? As instruções lá. Então, o curso é gratuito da Mitsubishi Electric. Você coloca lá Mitsubishi cursos EAD, daí você vai encontrar lá. Então é, aqui pelo menos a gente vê que está funcionando a corrente, né? Então tá de 0 a 20 mA, daí poderia apertar aqui e simular de 4 a 20 mA. Ele vai, o mínimo é 4 e o máximo é 20, que é o padrão aí mais comum. Então aqui a gente finaliza aqui e viu aí esse experimento utilizando as entradas analógicas, né? E comparadores também. E numa próxima oportunidade a gente vê sobre as saídas
A saída é duas saídas, aliás, né? As saídas analógicas, que é DA0 e DA1, que são saídas da tensão. Então é isso aí, obrigado e até mais.